Olá, tá começando mais um Social Podcast. Eu sou o Raimundo e sejam todos muito bem-vindos. O papo de hoje é muito legal. A gente vai falar sobre uma coisa muito importante no meio do podcast, no meio do entretenimento, dessas conversações aqui, esses podcasts de papinho, sabe? E é muito importante que você assista e vamos tentar extrair o máximo possível. Eu vou tentar extrair o máximo possível de informações aqui dela, de dicas, que é da Isabela, fonoaudióloga. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Desde já agradeço, fico honrada pelo convite. É isso, eu que agradeço. Né? Pelo convite de... Eu acho que eu sou a primeira fono, né? Me disseram que eu sou a primeira fono que venho aqui. Então, levar um pouco da minha missão como fonoaudióloga, né? Que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, dizendo o nome grande. Fonoaudiólogo, fonoaudióloga é uma palavra, já é um trava-língua. Já dá para estudar fonoaudiologia já aí. Por aí. É tanto como a gente estava conversando antes também, que quando vamos explicar o que é um fonoaudiólogo, a gente explica por partes. Fono, vamos dizer, né, para ficar melhor de entender, é um profissional da área da saúde em que é responsável pela comunicação humana. Tudo que envolve a comunicação humana, um fonoaudiólogo é esse profissional habilitado, né? Desde uma lei de 1981, mais ou menos, que é regulamentada essa nossa profissão. Então, tudo que envolve audição, linguagem, motricidade orofacial, que nós vamos falar um pouquinho também lá na frente. Por favor, você falou grego para mim. Fala, tudo isso, né? Audição, tudo, voz, né? Tudo isso que envolve a comunicação humana, o profissional habilitado é o fonoaudiólogo, tá certo? Você falou aí, a gente tá falando aqui de palavras trava-línguas, fonoaudiólogo é uma delas. Eu lembrei do outro também, que eu acho que faz parte um pouco desse lado. Eu acho que talvez você até trabalhe um pouco junto, que é do otorrinolaringologista. Exatamente. Tem alguma coisa a ver ali? Porque... Tem muitas coisas a ver, tá? O otorrino... trabalha realmente em conjunto com o fono em alguns aspectos, né? Mas em muitos aspectos mesmo, como a questão como está a laringe, como está a estrutura, né? Porque muitas vezes é o otorrino que faz exames dessa região da garganta, né? Que conhecemos como garganta, mas a laringe, das cordas vocais, do nariz, para a gente ter uma noção como anda o paciente. Porque, assim, quando a gente fala em fonoaudiólogo, a gente associa em quê? Hein, Raimundo? A primeira coisa que vem na mente. Eu acho que é de fala. Fala, exatamente. Exatamente, fala. Mas, se eu lhe disser que a nossa área de atuação é um leque, é muito abrangente, é diversificada mesmo. É tanto que a minha especialização é fonoaudiologia hospitalar, tá? Exatamente. Como você estava me falando aqui em off, dessa diferença. Eu pensei até que era coisa diferente. Existe a fonoaudiologia clínica, hospitalar, mas você falou que é uma especialização. Tem a clínica, é tanto que eu faço hoje mais a parte clínica, não hospitalar, mas a minha pós-graduação, minha especialização é realmente hospitalar. Quando eu me formei pela Unifor, na turma de 2013.2. E, logo em seguida, antes mesmo de concluir a graduação, iniciei a pós-graduação. Então, sou pós-graduada também pela Unifor, em fonoaudiologia hospitalar, onde o foco maior é disfagia, tá? O que é isso? Pronto, disfagia. Vamos lá, você me trouxe a palavra, explica a palavra. Pronto. Disfagia é qualquer dificuldade que a pessoa tem na hora de engolir o alimento, tá? Então, eu sempre digo, se você fala, se você não fala, você não vai morrer. Eu nunca vi ninguém morrer porque ele parou de falar, certo? Se você não anda, você também... Mas se você engole um alimento, esse alimento vai para o local errado, que geralmente esse desviozinho é para o pulmão,
pode se gerar uma pneumonia. Ele Nossa. aspira o alimento. E quem nunca teve aquele arrozinho que foi pro canto errado de vez em quando? Exatamente. E aí, muitos pacientes chegam e dizem assim, nossa, doutora, meu avô, meu tio, ou então eu mesma estou engasgando até com água. Mas se eu falar que é a pior consistência, a mais perigosa... É a água. É o líquido. Fala água, sim, né? Sim. Mas é o líquido. Por quê? Porque se você coloca um arroz, um feijão, vamos supor, na mão, você amassa e joga fora, fica um pouquinho. Um mingau, uma sopinha passada, joga fora, fica. Mas quem consegue segurar uma água? Ninguém. Né? Nem um rio, a água que vai e não volta. É verdade. Então, assim, quando você coloca um líquido na boca e a sua estrutura não está preparada para que esse alimento desça com segurança, você pode aspirar, broncoaspirar, e esse líquidozinho ou esse alimento, né, pode ser um pastoso também, dependendo da dificuldade do paciente, ele pode, aos poucos, indo para o pulmão e se gerar uma pneumonia. E como é que tira isso do pulmão, né? Aí, geralmente, esses pacientes são internados, são pacientes em que, às vezes, já vem de um quadro neurológico, como um pós-AVC. Tem uns bebês, alguns bebês, já peguei bebês em que estava ali realmente com dificuldade em engolir o alimento. E aí foi feito um trabalho, e aí os médicos, muitos médicos, né, quando vão avaliar essa parte, eles pedem nossa ajuda, porque realmente nós somos habilitados para isso, e dependendo do grau de dificuldade do paciente, esses pacientes têm que ser sondados. Aí é feito um trabalho também com o paciente sondado para fazer o desmame da sonda, né? Para que o paciente não fique... Passe a se alimentar normalmente. Passe a se alimentar normalmente. Só que aí depende de caso para caso, da gravidade, da patologia, do que está acontecendo. Eu sempre digo que... Engraçado, uma coisa bem engraçada mesmo. Quando eu fazia fono, tinha uma disciplina de intervenção precoce, que até com uma professora maravilhosa, que é a minha xará, professora Isabela, e nós íamos fazer no setor de terapia ocupacional essa disciplina, lá no NAMI, né, nas clínicas da Unifor, que nós estagiamos. Sempre que marcava um paciente para mim, era crianças especiais, geralmente, nunca eu tinha sorte de ter nenhuma criança especial. Nunca. Você sabe o que é? Nunca. Eu passei o semestre inteiro. Ou faltava, ou acontecia algo que eu não conseguia atender. Aí eu sempre ficava em dupla com outra, né? Porque assim... Tipo assim, os pacientes não apareciam. Era tipo assim... a Maria vai ser atendida pela Isabela. O João vai ser atendido pela Carla. Entendeu? E quando era para mim, nunca dava certo. E eu disse, nossa, meu Deus do céu. Sempre ia, ficava em dupla, né? Porque eu também tinha que aproveitar. E eu nunca atendia só. E eu dizia assim, meu Deus, eu disse, professora, o que é que está acontecendo? Nunca esses pacientes chegam até a mim. Ela, calma, ela é assim, um amor de pessoas, aliás, de pessoa. Estou um pouquinho nervosa. As emoções repercutem na voz, na fala e tudo. Adriana, checa se o mic dela tá bom, o volume, viu? Então, passei o semestre inteiro, né? Mas claro que eu botei a mão na massa, em dupla com outras estudantes, né? Como eu, na época. E aí, gente, quando eu me formei, antes de me formar, descobri que eu estava com CA de tireoide. Nossa, que assim, com ironia. É bem irônico. De tireoide. E nessa descoberta, eu já tinha iniciado a pós-graduação. Aí, o que é que aconteceu? A minha paciente, que eu peguei já adulta, né? Isso já na pós.
essa paciente chegou para mim com CA de tireoide. Só que, assim, ela foi pelo SUS, foi complicando mais a situação dela, já estava esperando bem, assim, acho que uns 5 anos, mais ou menos. Nossa. Então, ela estava com quadro, ela estava sondada, ela estava traqueostomizada, né? Que é aquele orifício que é feito, aquela pequena cirurgia para respirar. Então, assim, estava muito complicado o caso dela. E a professora Silvia Capistrano, que é a minha referência dentro da fonoaudiologia. Aliás, eu tenho várias referências, tá? Eu vou falando um pouquinho aqui. Mas a Silvia foi a que segurou minha mão e disse, você vai conseguir. Entendeu? Eu tenho muito carinho, muito respeito por ela. E aí ela disse, Isabela, esse caso é seu. E eu disse, ela disse, você é capaz. Isso eu não sabia ainda que estava com CA, e já estava com CA de tireoide, mas eu não sabia. Ah, entendi. Eu pensei assim, nossa, vai ser um desafio ainda maior quando pois descobrir. É. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer a anamnese, eu me lembro bem, estava ela e o esposo, e aí a gente foi conversando, e de repente, ela tossiu. Ela acabou. O que estava aqui, do catarro dela, veio para mim, tá? E eu disse assim, entendemos. Não, isso daqui eu vou conseguir. E aí, quando foi na semana seguinte, eu fiz uns exames, né? Eu estava, assim, muito fadigada, eu estava com reações diferentes. Estava fazendo academia, mas muito fadigada. A alimentação estava regulada, mas assim, eu estava inchando demais. Eu disse, não está certo. Fiz o exame, descobri que eu estava com carcinoma papilífero da tireoide, né? Estava com CA de tireoide. E quando eu descobri, liguei para a professora Silvia e contei logo para ela. E ela, calma. E assim... Isso você ainda estava tratando essa outra paciente? Estava, Aí, o que veio na minha mente é essa paciente, entendeu? E aí, eu acabei indo para o médico, o doutor Sérgio. E aí, esse médico disse, Isabelinha, que ele me chamava Isabelinha, que já foi meu professor também. Você sabe como é? E eu disse, professor, eu sempre estive nessa sala, mas eu estive na posição que o senhor está. Hoje eu estou na posição onde eu trato minhas pacientes. Então, faço de conta que eu sou leiga, eu não sei nada. Aqui eu não estou sabendo mais de nada. Porque, assim, por mais que eu tratasse, é diferente de eu ter, né, aquela patologia, ter um CA. Enfim. Você sentia meio que... o que é que tu passou na tua cabeça nesse momento? Tipo, tu achou assim, nossa, isso é uma aprovação, isso é algum tipo de brincadeira do divino, alguma coisa, porque eu trato as pessoas assim, e eu sou acometida com isso. O que foi que passou pela tua cabeça? O que passou na minha cabeça, sinceramente, eu não sei nem te explicar na hora. Caiu a ficha? Assim, a ficha demorou para cair ou foi uma ficha que caiu logo e vamos fazer? A ficha só veio cair quando eu estava na UTI, porque eu fui para a UTI, tá? Eu acabei tendo uma complicação na cirurgia. Eu era alérgica a um dos anestésicos e acabei tendo a reação anafilática. Nessa reação, fiquei toda inchada, fiquei irreconhecível. Minha pressão alterou demais e me colocaram imediatamente na UTI. Raimundo, na UTI esse dia... Comigo eram 6 pacientes. Eu passei a noite inteira vendo gente morrer do meu lado. E mais ou menos... O último que morreu foi mais ou menos às 10 horas da manhã. Eu estava consciente, não fui traqueostomizada. No SUS? Não, eu estava na autoclínica. Fiz pela autoclínica, eu tinha plano de saúde na época, entendeu? Da descoberta, eu descobri dia 3 de agosto, no dia 12 de outubro, aliás, 11 de outubro eu estava fazendo a cirurgia. Foi só o tempo mesmo de fazer alguns exames e me preparar. Então, eu passei a noite inteira vendo gente morrendo. E era dia de Nossa Senhora Aparecida. E eu tenho, assim... muita devoção, entendeu? Tanto eu como minha família.
Eu sempre falo, eu sempre posto, às vezes as pessoas perguntam, né? Porque posto muitas coisas de Deus. Porque Ele é tudo na minha vida. Ele é simplesmente tudo. Eu posso perder tudo, mas só não posso perder Deus. Então, mais uma vez, Ele estava ali provando com a mãe dele que estava comigo. E quando foi no dia 12, eu tive alta. Só eu saí viva. Você acredita que eu agradeci? Quando eu fui para o leito, eu tive outra reação. Eu já ia ter alta para ir para casa. Tive outra reação. Acabei ficando no hospital mais 3 dias. Com um pouco mais. Uma reação alérgica, de novo? Tive. E nesse período que eu tive, eu só queria ir para casa. Né? A gente só quer ir para casa, só quer sair viva. Era também dia das crianças, eu queria ver minha filha. E a minha filha que foi até a mim. Mas aquela coisa, alguma coisa que eu tô aprendendo, tá? Quando eu cheguei em casa, eu tive outra reação. Eu via só minha mãe ajoelhada, rezando, implorando para que só tava nós duas nesse dia. Na época eu era casada, meu esposo na época tinha saído para trabalhar, então a minha mãe ficou comigo e eu tive outra reação. Minha mãe entrou em desespero, mas conseguiu. O médico me deu toda a assistência, né? O doutor Sérgio de Barros me deu toda a assistência. Você acredita que quando eu melhorei mais, eu agradecia pela minha vida. Eu olhava assim, às vezes a janela aberta para o céu, e disse, Senhor, Tu és maravilhoso, eu estou aqui. Mas eu posso pedir uma coisa, eu dizia, conversando. Mais uma vez, perturbando a Deus. Me dá um emprego. Você acredita? Eu não estava mais pedindo pela minha vida, porque eu disse assim, eu estou aqui, eu tenho uma missão. Já tá boa. Me dá um emprego. E isso, eu já estava formada há uns 8 meses, mais ou menos. E era só promessas e não tinha... Não, mas depois de todo um período desse, você se formou e você já caiu de cara numa situação pesada como essa? Pois é. Mas eu conseguia só pedir o emprego. Aí isso iniciou uma novena e eu comecei a fazer essa novena com a minha mãe, já estava me sentindo melhor. No último dia da novena, meu ex-marido liga e diz assim, ligaram de Capistrano para tu se apresentar. Eu falei da tua situação. Aí eu disse, eu vou. Mas para ir depois de amanhã. Eu disse, eu vou. Você pediu, né? Eu pedi. E eu disse, como que eu pedi a Deus? Ele me deu. Então, eu tenho que ir. Exato. Então, eu fui, né? Eu estava me sentindo um pouco melhor. Então, eu coloquei o lenço, tive todo o cuidado. E acabei indo. E eles tiveram toda a paciência de esperar eu me recuperar e iniciar, né? Então, eu acabei... Mas deu certo a entrevista? Deu certo. Depois eu fiz a radiodoterapia, acho que 2 dias depois do meu aniversário, que era dezembro, iniciei uma radiodoterapia, que acho que dos tratamentos pós-cirurgia é o mais tranquilo, né? A gente toma uma cápsula, fica isolada, passei 24 horas tranquila e depois fui para casa. Em 2019, eu tive outro susto. Porque eu fiz uns exames e o meu endócrino achou que eu estava com CA de novo em outro local. Fez toda a investigação, mas graças a Deus que eu não estava. Não estava mais. Mas tem esse cuidado a partir de então. É tanto que hoje eu estou aqui. Eu estou inchada, com muita retenção, porque eu estou vindo de um tratamento. Fiz ontem. E eu disse, eu não sei no que vai dar, se eu vou ter alguma reação. Eu só sei que eu vou. E aqui estou. E assim, quando eu iniciei, por que é que eu estou contando a história, né? Não, é importante a gente saber. Eu iniciei lá na questão da intervenção precoce, que eu não tinha nenhum paciente especial. Raimundo... Quando eu fui para Capistrano, era para trabalhar só com crianças especiais. Tudo que não conseguiu fazer durante o estágio ali, fez na hora do vamos ver. Exatamente. Com criança com síndromes, com paralisias, com autismo. Teve muita dificuldade, assim,
no início... E aí eu disse, Senhor, eu pedi, Lá então ser... eu não vou reclamar, não vou falar nada. E aí o que foi que eu fiz? Liguei para minha professora na época, né, a Isabela, e liguei para outras amigas, eu fui em busca, eu disse, eu não vou desistir, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou começar. E aí eu comecei. Peguei livros, peguei várias coisas e comecei. Até hoje, é meu maior número de pacientes, são as crianças especiais. Depois, eu fui convidada para... Em 2017, fui convidada para estar na Policlínica. Se você me perguntar assim, qual foi o ano mais decisivo... A Policlínica aqui de Baturité, né? Qual foi o ano mais decisivo da tua vida, Isabela? 2017. Eu acho que eu escreveria assim, um livro brincando. E seria bem interessante. Olha aí! 2017, a virada de chave da minha vida. Foi tudo que você imaginar de dificuldades, de provações, eu passei. Na cirurgia foi fichinha. Porque 2017 foi pancada. O bicho pegou. Pegou. E eu dizia assim, peraí, se eu venci um câncer, se eu venci a morte, eu vou vencer qualquer coisa. É verdade. Então, eu era caindo e levantando, sabe? Mas eu não desisti. Foi um ano em que eu me vi como, assim, uma borboleta. Desabrochei. Foi aí que você descobriu o seu verdadeiro potencial. Foi. Em todos os aspectos, tanto profissional, dentro do trabalho, como pessoal, né, que foi uma situação bem delicada da minha vida, eu me descobri. E cada vez mais eu dizia assim, quando eu me formar, meu sonho é servir meu povo, o povo da minha terra, porque eu sou de Baturité. Uhum. E eu dizia, eu quero servir o meu povo. E aí Deus disse assim, não, tu não vai servir só teu povo, tu vai servir a região inteira. Tu não quer? eu imagino então, Deus dizendo então isso. Então, eu atendi 8 municípios dentro da Policlínica, né? Uhum. Incluindo Baturité. E aí iniciei, tanto com os exames auditivos, como com estimulação precoce e os maiores também. Até porque, assim, nós trabalhamos de bebês até idosos. Então, eu atendia de bebês até idosos. Não tem, assim, uma faixa etária que... Não, você tem especialidade só na pediatria, você só na geriatria, você... Tem, mas você também tem esse gap que você pode, sim, trabalhar. Isso, exatamente. Tem as especialidades, tá? Mas, dentro ali do trabalho que estava me ofertando na hora, né, que era policlínica, eu tinha que atender. Você fala desde criança até quando morre, né? Então, a fonoaudióloga, ela tem que saber lidar com isso tudo. Com todo esse período de tempo. Exatamente. Então, quando eu fui para a policlínica, eu comecei a trabalhar também com crianças especiais, com necessidades especiais, mas menores. Eram menores. E já tinha também aquela experiência que vinda de Capistrano. Sou eternamente grata a Capistrano. Na época era o Cláudio Saraiva, né, que era o prefeito. Me deu essa oportunidade através do Marcos, que é o Marquinhos, né, que era um sobrinho dele, que fez o contato. Então, assim, eu sou grata. A Edna, que era secretária de Educação, trabalhei pela educação, não foi pela saúde. E aí, depois, pelo trabalho que eu desenvolvi, eu fui chamada para a Policlínica, na época do Antônio Cláudio, na gestão do Antônio Cláudio. Então, eu fiquei até novembro do ano passado. Pedi demissão, novembro do ano passado. Não queriam me dar, né? Realmente, pelo trabalho que tinha lá, como eu disse, eu sou muito grata aos locais onde eu trabalhei. Uhum. E quando foi essa semana agora, voltei para a Policlínica. Muita gente ainda não sabe, está sabendo agora. Voltei com a parte de exames auditivos dos bebês, com o teste da orelhinha, que a lista estava enorme. Já tem outra fono também, tem mais 2 fonos, uma na estimulação precoce e outra
nos exames e na parte das terapias, eu acabei voltando para também dar essa ajuda, tá certo? Então, mas você também atende na clínica? Atendo. Posso falar o nome das clínicas? Pode, com certeza. Por favor. Eu atendo na primeira clínica, né, que eu comecei a atender aqui, que me deu a oportunidade, foi a Clínica Filia, em Capistrano, que é de duas grandes amigas, Jucimara e Jussiara, as doutoras, né? E atendo na Lamab, né, sob o comando da doutora Jeane e do doutor Levi. E atendo na Mais Saúde, que na época fui convidada pela Simoni e hoje está sob a gestão da Fatinha, né? Então, assim, graças a Deus que ali... Você pediu um emprego, pediu um trabalho, não foi? Emprego, trabalho. E, assim, realmente é o que me motiva. Eu digo sempre, eu tenho duas grandes missões na vida. É ser mãe da Maria Cecília, que é a minha aqui filha, assistindo aqui, ao vivo. E ser fonoaudióloga. Eu não encaro como profissão, eu encaro como missão. E aí me perguntou assim, por que tu pedia pelo emprego? Tu quase morrendo, mulher. Porque eu entendi, Raimundo, que eu fui um milagre. E como milagre, eu queria levar isso para outras pessoas. Você não quer que isso acabasse em você, não. Né? Eu compreendo. Eu disse assim, eu sou um milagre, eu posso fazer outras pessoas também, através do meu trabalho, serem milagres. Como já teve pacientes em que o bebê disse, o médico, a mãe chegou em desespero, dizendo que o médico tinha dito que a criança não ia durar muito, porque era sondada, porque, sabe, estava aspirando muito. Aí eu olhei para ela assim, você tem fé? Aí ela, tenho muita. Você confia em Deus? Confia. Você confia em mim? Aí eu disse, olha, aí ela, confio. Eu disse, pois eu tô aqui amando do Espírito Santo. É ele quem me comanda, eu só sou um instrumento nas mãos dele. Pode deixar nas nossas mãos, porque vai acontecer o que for melhor. O que Deus quer, não o que eu quero. Joga na mão nos peitos aqui da mãe, que a mãe cuida. Assim, é interessante essa tua história, porque me lembrou também a história aqui da dona Eurice. Dona Eurice. Que teve aqui semana passada. Que, assim, também veio desse backstory, desse background de uma pessoa que passou por um câncer de mama e que hoje ela trabalha assim, né? Ela tem como missão de vida ajudar pessoas na mesma situação. E você passa também por isso. Você sentiu na pele, provou desse veneno. Isso. E você, com certeza, é uma inspiração para quem chega no seu consultório com esse tipo de problema. E você meio que, me usa de exemplo, entendeu? Usa o me usa como espelho. É aquela história. Se você não está aqui para servir, você não serve muito para muita coisa, né? Não sei aquela história. Se não serve para servir, não serve para viver. E eu vejo muitas vezes, Raimundo, as mães vindo chorando, porque assim, muitas vezes eu sempre falei para as equipes que eu trabalhei, que eu trabalho, não é o que você diz às vezes, é como você diz, como é que nós abordamos o paciente. Se esse paciente, se essa família está vindo atrás da gente, é porque está precisando da gente. Então, 50% do meu atendimento é humanizado. É assim, a forma que eu acolho, é o acolhimento, aliás. Todo ele é humanizado. Só que, assim, 50% é o acolhimento. A forma que eu atendo... Tu tem visto, assim, muitos pacientes que vêm voltando de um procedimento de câncer e esse tipo de coisa? Tu atende esse... Eu atendo, só que, assim, hoje não é muito minha área por conta, né, da demanda que eu sou voltada hoje, mas eu atendo, certo? Como eu disse, é minha especialização fono-hospitalar. O meu TCC da graduação foi em cima de um câncer e o meu TCC da pós-graduação também foi em cima de um câncer. Inclusive, foi publicado em um livro, meu TCC. Artigo, hoje, capítulo, aliás, de um livro, tá? Virou capítulo de um livro, eu recebi esse presente no final do ano passado, no dia 31 de dezembro. Virou capítulo de um livro. Depois eu digo qual é o livro, que agora não sei que lembrar. Tem que lembrar, vou dizer. Pronto. E aí, assim tem sido minha vida dentro da fonoaudiologia.
tá? Hoje eu fico mais nas clínicas, como eu disse, eu voltei agora, segunda-feira. Como foi essa passada. volta? Foi Foi tranquila? maravilhosa, foi tranquila. Muitos testes da orelhinha, muitos bebês, né? Que é uma das coisas realmente que a gente atua. O fonoaudiólogo, como eu disse, ele é um profissional que dá comunicação humana. Né? Eu já falei um pouquinho da disfagia, que é essa dificuldade em engolir o alimento, que pode resultar em coisas mais graves. Isso é uma coisa bem grave, assim. Tipo assim, você foi de um extremo... Porque assim, o que eu estava pensando? Gagueira... Atraso de fala. Criança não fala o R. Isso. Né? Assim, existe também... Qual é um problema que o fonoaudiólogo tem com aquele fenômeno da língua presa? Língua presa. Existe realmente essa trava física? Existe. Eu pensei que era tipo uma forma de falar que você não conseguiria silabar direito. Não. Não sei se essa palavra existe. Não existe. Não, é assim. A língua presa. A minha sobrinha que nasceu agora, uns 3 meses atrás, a Mariana, né, que é o nosso xodózinho, né, Mariana? E eu prometi pra ela, viu, com 3 meses. Hoje eu tive de manhã com ela, estive de manhã e disse, a titia vai falar no seu nome. Tenho 2 sobrinhos, né, o Miguel e a Mariana. E tem a Maria, tudo no M, pra combinar. E ela nasceu com a língua presa. Foi detectado já no hospital e foi feito o procedimento 3 dias depois dela nascer. Foi cortado. Procedimento cirúrgico. Sim. Foi feito por uma odontopediatra. Eu acompanhei todo o procedimento e com menos de 24 horas desse procedimento, eu iniciei a reabilitação dela. Mas a língua, fica presa em algum lugar da boca? Essa língua aqui, ó, a língua fica presa, como se fosse assim, essa capinha aqui embaixo, né? Esse ligamento, aliás, sim. Aqui no assoalho, que é essa partezinha abaixo da língua, tá? E aí, estava presinha, ela não estava conseguindo mamar. Então, é muito importante, quando o bebê nasce, realmente, que passe por uma avaliação com o fono, não só da questão auditiva, mas essa questão também da língua. Muitas mães se preocupam muito com, meu filho parece que não está ouvindo, parece que não escuta, mas como a fala não é um momento de se desenvolver, ninguém se preocupa muito, né? Pois é, só que aí, essa preparação vem desde a estrutura para mamar. Verdade. A criança tá com a língua presa, ela vai ter uma dificuldade. Ela pode vir a ter, né? Porque tem crianças que tá presa, mas ainda tá conseguindo ter alguma extensão. Tem elasticidade ainda. Mas geralmente essa língua presa, a criança, por mais que tente mamar, vai ter um momento que ela vai se irritar, vai ter um momento que ela vai regurgitar pelo nariz, vai ter um momento que ela realmente não vai conseguir. Porque é como se você tivesse assim com o sapato, cada sapato amarrado numa mesa, querendo sair, não conseguia. Então, aqui está preso, entendeu? E assim, e quanto mais cedo você tratar disso, eu acredito que seja melhor, porque se você desenvolve uma língua que já está presa, por mais que você tente fazer algum procedimento, o problema vai ser pior, né? Porque a sua língua está acostumada a ter aquele canto ali sem muita atividade. Você falou tudo, porque às vezes deixam para fazer a cirurgia, né? Vem para fono já peguei paciente de 8, 9 anos com a língua presa e eu dizendo para os pais, né? Porque, assim, quando a gente fala, depende de toda essa estrutura. Você me falou, eu não sei o que está falando grego para mim em relação à motricidade orofacial. Sim. É aí que entra a motricidade orofacial. É o fortalecimento dessa musculatura. Quando nós falamos, é toda essa estrutura que envolve, né? Lábios, bochecha, língua, principalmente. Se a gente fala lápis, a posição é uma. Bolar, a posição é outra. Os lábios encostam, a língua fica de outro jeito dentro da boca. Um dos últimos fonemas, né, adquiridos é o R vibrante, que é o primo, prato, arará. É um bom exercício. É um bom exercício. Tem adultos que não conseguem falar o R vibrante, né? Eu ia dar o exemplo do meu pai, mas eu acho que meu pai realmente ele tem essa dificuldade com o R vibrante. Mas também porque nunca foi uma coisa que seja utilizado.
Então, assim, quando tem essa dificuldade estrutural, anatômica, acaba interferindo. Y é uma palavra, é difícil, Y também. Acaba interferindo. Você falou aí de todo esse fazer sentido, fazer parte desse processo de fala. Eu lembrei da história lá do Fred Mercury, que ele ficava com que ele tinha os dentes um pouco para frente, não sei se eram grandes ou tudo mais. E ele ficava naquela, não vou consertar porque senão vai mexer com a minha voz, vai com mexer a estrutura, com... Assim, e faz até, eu vou fazer aqui, faz até sentido, mas não justifica, entendeu? Dá para se fazer. Poderia até melhorar. Exatamente. Né? Mas é aquela coisa, porque a voz, a identidade. Se nós pararmos bem para pensar, é nossa segunda identidade. Porque, vamos supor, tu tá com alguém no telefone, tu sabe quem é pela voz. É verdade. Se a pessoa tá falando contigo, tu sabe, às vezes, se a pessoa tá triste, se a pessoa tá chorando, se a pessoa tá feliz, pela voz. Verdade. Assim, outras pessoas, eu acredito que consigo fazer isso mesmo, porque eu sou péssimo fisionomista vocal. eu sou péssimo fisionomista no olho, assim, ocular, vocal eu também sou péssimo. Pronto, então, assim, essa questão estrutural, né, como eu estava falando, em relação à motricidade orofacial, tem muitos pais que chegam. E quando eu estou ali avaliando o paciente, estou orientando, eu já vou fazendo a identificação como que está a estrutura. Porque, assim, chega e diz assim, doutora, o meu filho está com atraso de fala. Meu filho não fala algumas palavrinhas. Meu filho não fala alguns sonzinhos. Quando eu vou ver, uma boa parte, a questão é estrutural. Essa estrutural, mas o quê? Tipo, é física ou não foi exigido que essa criança tivesse que falar essa frase? Não. É tipo assim. É físico. É tipo assim. Não está fortalecido a estrutura. Ela não está preparada para falar alguns fonemas. Entendi. Entendeu? Geralmente são crianças em que são hipotônicas, ou seja, flácidas. Tem flacidez. Para você entender melhor com a flacidez, é como se você tivesse muito fadigado, articulação reduzida, entendeu? Entendi. E a língua também, que é quem comanda os sonzinhos também. É fraca. Tá fraca, não está fortalecida. Então, os sons não conseguem sair. E, às vezes, a gente acha que leva na fono. Muitas coisas que eu posto, diz assim, a fono só faz brincar. A fono brinca, se diverte. Existe esse papo aí, Existe demais. Mas no brincar que as crianças aprendem. Exatamente. Até nós, quando estamos na sala de aula, quando tem um professor mais animado, a gente se interessa mais pela matéria. Exatamente. Você imagine uma criança, eu sentar uma criança, jamais eu pego as crianças em cima de um tatame, ou na mesinha tem brinquedo, eu deixo à vontade, para depois eu puxando dali do que interessa para trazer para aquilo que realmente a gente tem que trabalhar, é o plano terapêutico que é traçado para aquele dia. Mas geralmente meus planos assim, eles... É criança, né? Criança. Mas acaba tendo resultados, né? Porque, enfim, a gente acaba adaptando ali na hora. Mas tem que ter o fortalecimento da estrutura quando a gente vê que a estrutura não está fortalecida. Não é só a criança sentar, brincar, chegar e depois ir embora. Esse fortalecimento da estrutura, ele é mais fácil em algum período ali da idade da criança? Tipo, quando ela está mais velha é mais fácil ou quando ela está mais jovem, mais nova é mais fácil? Quanto mais precoce, melhor. Tudo que você for fazer. Até um exame auditivo, como do teste da orelhinha. Quanto mais cedo, melhor, porque a intervenção é mais rápida, tá? Como já peguei crianças realmente com frênulo lingual curto, como foi o caso da minha sobrinha, né? Que foi feito o corte. Eu tava lembrando que ela chama a trave da língua. Chama a trave da língua, para a língua não sair. Então, assim, hoje, no mesmo dia que eu comecei a trabalhar a estrutura, ela começou a mamar tranquilo. A minha irmã já estava em desespero, né? Porque ela não estava conseguindo. Porque, assim, a gente fala da mama, mas começa no sugar. O sugar vai preparando para mastigar, para ter uma deglutição com eficiência e para uma fala. Porque vai fortalecendo a estrutura.
Então, eu oriento os pais em casa como fazer. Claro que eu trabalho essa parte do fortalecimento da musculatura com exercícios voltados para isso. Mas eu também oriento como fazer em casa, em termos de uma estimulação com as crianças. Como você pode estar estimulando? Como é que eu posso estar estimulando? Porque você vai falando aí, minha cabeça ela vai viajando. E eu estou imaginando uma criança mordendo aquele ossinho de cachorro, tá? Para fazer força no dente. São coisas mais simples. Eu vou te dar um exemplo. A chupeta, por exemplo. Chupeta, todo mundo diz que é proibido. Ó, não pode dar não chupeta. É legal, chupeta, porque assim, vai modificando a estrutura. Né? A estrutura, principalmente também do dente. Tem a questão respiratória, vai ficando muito com a boquinha aberta. Nós também trabalhamos isso. Como eu te disse, é um leque. A gente trabalha com várias coisas. Em relação à respiração, né? Tem respiradores orais. A criança que é um respirador oral, ela acaba, assim, o desenvolvimento dela acaba sendo, às vezes, um pouco mais lento. A questão de alergias respiratórias, né? Porque, assim, o nariz tem os pelinhos que ainda filtram o ar, e na boca não. Exatamente. E aí, o que acontece? Vem doencinhas, né? Essas viroses, e acaba sendo bem recorrente, então não é legal. Então, essa questão estrutural de exercícios que é feito dentro da clínica, nós fazemos e orientamos também a família na parte, vamos supor, como alimentar o filho para que ele possa estar tendo fortalecimento sem ele saber que está tendo ali um exercício por trás daquilo. O sugar, né? O sugar. Quando a gente suga, mexe toda essa estrutura. Canudinho, uma coisinha assim. Isso. Canudo, o mastigar, né? Isso tudo vai fortalecendo. Assoprar vela, aquelas bolas de sabão que é feita, entendeu? Então, são pequenas coisas. Encher balão. Isso. Encher bexiga, Então, assim, tudo isso são pequenas coisinhas que eu já vi uma mãe dizer, doutora, quando eu saí, disse assim, vale coisa besta, isso. Mas, assim, eu fui fazendo o que a senhora recomendou e, assim, dá um resultado enorme. A gente vê hoje, tanto dentro da clínica como em casa, o quanto que a estrutura está fortalecida do meu filho. Ele já está conseguindo falar, né? Conseguindo pronunciar melhor. A articulação também melhora, porque, assim, como eu disse, tem criança que chega, assim, tia, às vezes, assim, tem até dentro da fonoaudiologia, tem uma parte em que, às vezes, a gente identifica que a criança tem apraxia de fala. A criança sabe o que falar, mas a questão motora está dificultando. Às vezes, ela acha que falou a palavra que ela acha que falou, só que falou tudo errado. É justamente tipo isso, é a dificuldade motora, tá? A criança tem o que falar, ela sabe o que falar, ela quer se comunicar, mas a parte motora é como se ela tivesse, assim, algo que não está indo, não está fluindo. Então, assim, são várias coisas em que você realmente... deixa passar. Tem mães... Teve uma mãe que disse assim, não, a doutora, a neuro, disse que vai dar o diagnóstico do meu filho só com 7 anos. E a criança veio para mim com 4 anos de idade. Aí disse, doutora... 7 anos é muito tarde. Porque tem alguns laudos, realmente, que não é tão cedo, né? Uhum. Mas essa mãe disse assim, eu disse, mãezinha, independente... Se vai dar o laudo daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, seu filho hoje ele se encontra com dificuldades em que necessita de um fonoaudiólogo. E assim, não estou falando que é porque eu quero estar ali atendendo, mas realmente eu vejo a dificuldade da criança. E aí a mãe desistiu, né, de levar, porque eu vou esperar primeiro o diagnóstico. O avô dele tem essa dificuldade. O pai tem essa dificuldade. Então é algo de família, então ele vai passar o resto da vida sofrendo bullying aí. E eu disse, o pai não teve a oportunidade que ele está tendo. Exatamente. O avô não teve a oportunidade que ele está tendo, né? Então, assim, essa parte da fala, às vezes diz, é um atraso de fala. Será que não é estrutural também? Então, assim, a gente tem que... Cada caso é um caso, né? É bem específico. Eu trabalho uma coisa, assim, bem específica. Não é só chegar e brincar, mas, assim, é um trabalho todo voltado mesmo
em cima da queixa principal, mas aquela queixa principal, às vezes, Raimundo, quando a gente vai ver, tem outras coisas por trás. Assim, tem o autismo. Eu já ia falar. E você tratar disso com a criança nos padrões, eu acho que já é difícil. Entendeu? Você ter a atenção de uma criança que tem a atenção voltada ao padrão. Mas você pegar uma criança dentro do aspecto, pegar uma criança, sei lá, com algum outro tipo de TDAH, que eu encontro muito. Então, a hiperatividade assim, lá em cima. Isso. É toda uma preparação realmente, porque não é só chegar e falar. A criança tem que ter... Nós trabalhamos atenção, concentração. Não adianta. Como que eu vou trabalhar essa criança se ela não está concentrada para aprender ali aquele estímulo que eu estou dando? Então, assim, é toda uma preparação. Desde a atenção, a conquistar a interação com a criança, né, até executar o que realmente a gente quer. Os exercícios. Assim, eu acredito até que, às vezes, leva mais de algumas sessões para que você possa começar a executar o serviço. Primeiro você vai lá ganhando a confiança, você vai... Exatamente. Mostrando como é que funciona. É bem problemático. E por que tu saiu da hospitalar para ir? Eu não... A gente tava nessa. Você foi para especialização, é hospitalar. Agora eu tô clinicando. Não, assim, essa da hospitalar, quando eu estava, era dentro da pós-graduação. Entendeu? Então já estava incluso ali assim. Já estava. Quando eu me formei, que eu fui trabalhar em Capistrano, foi o primeiro local, né? No NAP de Capistrano. Depois eu fui para a Policlínica. Depois fui para Itapiúna, sob o comando lá do seu Arnaldo, na Secretaria de Educação, com especiais também. Eu estou dizendo, a minha vida, desde que eu me formei, assim... A professora Isabela, eu digo, é um sinal. A senhora disse que o meu momento ia chegar, só não me disse que ia chegar depois, ia ser eterno. E graças a Deus que é eterno, né? Porque, assim, a vida, a fonoaudiologia me deu esse suporte, né? Embora eu não tenha tido só o paciente ali para mim, sempre em dupla. Mas Deus me preparou para cuidar dessas crianças especiais. E a vida vem me preparando cada vez mais para cuidar. Hoje, o meu maior número de pacientes nas clínicas e até na policlínica são crianças especiais. Já atendo idosos, pós-AVC, pacientes fissurados, né, que faz a cirurgia, que tem um lábio leporino, faz a cirurgia. O lábio leporino, ele causa alguma dificuldade de fala? Causa, porque assim, é uma abertura, né? É uma abertura. E geralmente faz a cirurgia para que a gente possa vir a ter um trabalho bem legal, né? Iniciar um trabalho, porque precisa a estrutura, como eu disse, é muita questão estrutural. A gente não pode chegar e só... quer que eu fale? Pronto, vamos lá, ensinar a falar. Não. Começa o beabá, tem que vir desde a estrutura, a anatomia, a fisiologia, tudo isso, até, como eu disse, ser executado isso. E aí é nisso que a gente cruza também com o seu colega otorrino. Um dia eu quero trazer aqui um otorrino e você de novo aqui para a gente poder conversar sobre esse tipo de coisa. Deixa só, Isabela, eu dar uns recadinhos aqui, pode ser, Dani? Deixa eu só pegar aqui, porque, assim, se você quiser ir no banheiro, tomar uma água, eu vou só... O ar tá indo muito para ti, né? Deixa eu levantar. Eu sabia, eu tava pressentindo aqui assim. Eu acho que eu tô arrupiada aqui já. Deixa eu voltar aqui. E vocês aí que ficaram, deixa eu falar para vocês da Casa da Providência. É o seguinte, a Casa da Providência, ela é uma instituição, olha lá vai eu vacilando na frente da fonoaudióloga. É uma instituição de caridade aqui de Baturité, fica ali pertinho do cartório Castro e Silva. Não, pensei que tinha falado uma coisa. Pertinho do cartório Castro e Silva, e lá eles ajudam pessoas carentes aqui de Baturité. Então, eles precisam da sua ajuda também. Tá certo? Você vai ajudar eles lá com alimentos não perecíveis, com cestas básicas, se possíveis,
E também, se você quiser ajudar com algum quantia de dinheiro, aqui na descrição, lá vai, vacilo, hoje não, Raimundo. Na descrição, aqui está a conta da Caixa Econômica, que você pode ajudar com quantias em dinheiro também, tá certo? Fica à vontade para ajudar a Casa da Providência, e eles estão precisando da sua ajuda. E também deixar aqui o recadinho da Projeto Petcia, eu ia esquecer. Eles estão com algum projeto de castração, de adoção recentemente. Eu estou com uma gatinha aqui, fêmea, que eu estou precisando castrar. Hein? Me ajuda aí. O Projeto Petcia é um projeto lá no Instagram, @Projeto Petcia, encabeçado pela Emiliane. E vocês vão ajudar eles com o quê? Com o que é que eu vou dar o dica para vocês ajudar eles? Vocês vão ajudar com ração, com valores em dinheiro também, porque eles precisam muito, tem muito procedimento que tem que ser levado a um veterinário, eu ia falar pediatra, a um veterinário. E você quer ajudar nossos amiguinhos de quatro patas, eles também fazem campanhas de adoção e também campanhas de castração, tá certo? Vá fazer o seu castração. Estão com a rifa agora no Instagram, então corre lá e vão ajudar eles. Mas se você não quiser ajudar na rifa, pode doar diretamente para o Pix, que é projetopetcia@gmail.com, tá certo? E chega aqui na descrição que tem muito mais informações. Eu vou dar só uma checada aqui, porque a Carla me mandou acho que foi do Amigas do Peito. Tá aqui, ó. O Projeto Amigos, eu não consegui ler ainda o release direito, eu vou dar uma olhadinha melhor, mas é o seguinte, a Associação Amigas do Peito é uma associação que ajuda mulheres e homens também em situação de câncer de mama, aqui em Baturité e na região também, e eles estão precisando muito da sua ajuda, porque como ela falou aqui no episódio que ela participou, são procedimentos muito caros e elas precisam de ajuda e elas fazem campanhas como bazar. Então, se você tiver alguma roupa que não esteja prestando mais para você deu aquela emagrecida, né? Que você cumpriu a promessa de fim de ano e conseguiu emagrecer, a roupa não estava servindo mais legal, você leva a roupa lá onde é que é o endereço? Aqui na sede, aqui, Avenida 7 de Setembro, no centro de Baturité, em frente à farmácia Pague Menos, tá certo? Nos horários de segunda a sexta, de 7h30 da manhã ao meio-dia, você leva a sua roupa lá para eles ajudarem a fazer como é que chama? O bazar. E eles também têm o Pix para você ajudar com quantias em dinheiro, que o Pix é o celular, que é o DDD 85, o número é 99... tá certo. 99636231 99636231 tá aqui na descrição também, tá certo? Se você precisar de mais informações. Então é isso, a instituição, projeto Amigas do Peito, tá? Lá no Instagram, @Amigas do Peito, para você poder ajudar. Vamos ajudar todo mundo, pessoal, por favor. Então é isso. Voltando aqui, vamos voltar pro papo? Ela saiu, não voltou mais, que ela não quer mais continuar. Tá precisando de uma fono. Eu tô achando. Não me diga. Agora me diga uma coisa que eu não saiba, Isabel. Não, eu tô precisando e tem um aqui na sua frente. Eu tô precisando pra lhe ajudar. Tô precisando de uma fono faz tempo. Assim, eu inventei de fazer esse projeto aqui do podcast, porque assim, eu sou uma pessoa muito insociável, sabe? O insociável não é só no nome. E o projeto podcast é uma coisa que eu falei, poxa, eu posso trazer pessoas legais aqui para eu bater um papo sem eu precisar ir até elas e com uma desculpa, entendeu? Porque para quebrar o gelo. Aí eu falo, então eu vou fazer um podcast, as pessoas vão vir, vão conversar comigo. Mas isso é um ganha-ganha. Só que eu não me preparei para isso, você não pode gaguejar, tipo assim, você não pode. Você tem que segurar, fala, ler aquele tom, o ritmo, palavras viram e você fica nessa gagueira, eu gaguejo muito, entendeu? Até o problema de memória também, mas aí eu... Mas assim, eu como fono, vou logo dizendo aqui. Por favor. Raimundo, você tem uma fala acelerada às vezes. Sim. O seu pensamento, ele acompanha a sua fala. Você não pensa... Porque assim, geralmente uma pessoa que gagueja é uma pessoa que o pensamento vem junto com a fala. Quando você fala mais devagar, você articula mais. Você dificilmente vai estar gaguejando e vai ser mais legível das pessoas entenderem você. Então, é aquela
coisa, eu tenho que falar mais lento para que as palavras na minha cabeça consigam se traduzir. Não é questão das palavras na cabeça, Não, mas sim, assim... o pensamento. Mas assim, você fala rápido, é tipo assim, tô pensando, tô falando. É isso, bem né? isso mesmo. E assim, eu sou dislexo, entendeu? Aí, Ele precisa de uma fono. ainda tem um probleminha que as palavras se misturam, eu troco B's por C's por X. Leitura é um terror, né? Não, horrível. Eu paro de ler por causa disso. Mas assim, eu me forço ainda a ler coisas do meu interesse, mas ainda é muito problemático. Hoje eu consigo emular uma leitura dinâmica, mas aquele negócio, eu acho que é essa palavra, eu vou falar logo ela. E às vezes eu erro, entendeu? Exatamente isso, porque assim, geralmente quem gagueja é um pensamento que vai junto com a fala, você fala rápido e acaba às vezes sendo prolongamento, repetições. Isso. Exatamente isso. Então, quando uma das técnicas que nós trabalhamos é a articulação. Articulação, respiração. Quem faz terapias comigo de voz, a voz a gente associa só a voz de um profissional. Não. Já atendi professores, cantores. Que não deixam de ser um profissional da voz, o professor. Exatamente. Toda pessoa que precisa estar... Os ambulantes, né? Exatamente. Os feirantes. Assim, advogado, eu já atendi um advogado. Já atendi advogado, onde tinha que ter uma boa oratória para convencer, né? O problema problema não, né? Assim, a oratória, ela vem muito dessas pessoas, muito políticos, essas coisas assim, elas fazem muito com media training, entendeu? Às vezes o media training, ele tem como um dos passos o fonoaudiólogo, entendeu? Não, acho que talvez nem sempre, talvez ali dependa da percepção do cliente ali que vai fazer o media training, mas todos eles têm esse media trainingzinhos para poder saber como falar, o que falar e saber palavras que cabem na boca dele, palavras que é melhor evitar em um momento de estresse. Porque existe muito isso, quando você... As emoções repercutem na voz. Você tá aqui nervoso, você tá falando com alguém e você quer... Do nada, eu nunca falei plebiscito, do nada. Aí eu quero falar porque, nossa, pode parecer que eu não sei falar essa palavra, então eu vou falar agora. Aí sai um plebiscito, entendeu? Sai uma coisa esquisita. Mas é isso, às vezes no nervosismo você pensa, nossa, eu tenho que impressionar com uma palavra que eu nunca usei na vida. Já teve políticos também, que realmente precisa... Hoje, quase todos os cantores famosos tem vários cantores aí que tá surgindo, que todos têm fono. E são meus professores. Eu, graças a Deus, tive uma formação maravilhosa. Tem bons professores. Eu tive a formação maravilhosa desde a época que eu estudei no Salesiano, de Baturité. Depois eu fui para Fortaleza, tive professores assim, excelentes na época do Salesiano, né? Se eu for colocar todos aqui, eu esqueci algum, aí acabam... Mas fui para Fortaleza, estudei no São Tomás de Aquino, que fica no bairro de Fátima, também maravilhoso. E depois, assim, a minha história aqui tá meio assim, né? Eu falo uma coisa, depois outra, mas assim... Não, por favor, aqui é conversa mesmo. Mas assim, o que é que acontece? Por que fonoaudiologia, Isabela? Gente, nem eu sei. É verdade. Deus me preparou para fazer fono. Mas eu fiz era um curso que tu já tinha visto, já tinha colegas que faziam? Não, eu nunca tinha escutado falar em fono. Eu fiz vestibular para fisioterapia. Fui passar as férias em Juazeiro, na casa da minha tia, e acabei perdendo a data que era para ser a minha inscrição, porque eu fui, né, passei de primeira, tirei uma boa colocação, e já estavam chamando, como é que eu digo? Segunda chamada. Agora esqueci o nome aqui. Também não sei, não. Não, eu acabei esquecendo aqui mesmo. Os classificáveis, pronto. Fui classificada, mas já estavam chamando, eram os classificáveis. E aí eu fiquei arrasada, fui fazer
ainda 6 meses de cursinho. Aí uma amiga minha, Janaína, foi comigo na Unifor. E eu desmotivada, e eu disse, eu não quero mais fazer fisioterapia, não quero. E eu sempre dizia assim, eu quero muito trabalhar com criança, meu sonho era ser pediatra. Mas aí eu nunca tentei também, né, para ser uma pediatra. E aí a minha amiga virou para mim e disse, faz fono. E eu disse, o que é isso? Aí ela disse, mulher, é assim, ela também nem ela sabia assim, direito. Se eu fosse você com essa vontade de fisioterapia, eu poderia dizer que fonoaudiólogo é o fisioterapeuta do mecanismo fono, entendeu? Você faz uma... e não é. Calma aí. Deixa eu, que eu posso errar. Você não pode errar, não. Não. Ó, porque assim, o otorrino, ele é meio que o médico cirurgião ali, o médico que vai fazer o procedimento, que vai fazer o... Exatamente. E aí você vem pro fono, que ele que vai fazer aquela reabilitação. Exatamente. Por isso que eu fiz essa comparação com fisioterapia. Pronto. Deixa eu falar. Não querendo... Não, mas assim, eu tenho vários amigos fisioterapeutas que são maravilhosos. Até assim, tirando mesmo na brincadeira. Mas realmente tem gente que diz assim, eles vão pra fisioterapia. Não, vão para fonoaudiologia. Mas é como eu disse, realmente a gente trabalha com essa parte da reabilitação. Comandamos do pescoço para cima. Pescoço para cima. É nosso comando. Então, assim, o que acontece? Assim, do pescoço para cima até a altura das orelhas. A altura brasileira é psicólogo, é psiquiatra. Mas eu sei que a gente mexe com tudo. Com certeza. Não duvido, né? Não tem como. Não duvido. Tem vários pacientes que têm, né, quadros neurológicos em que a gente trata, como disse, um pós-AVC, tem Parkinson, tem crianças com paralisias, com síndromes. Então, assim, é um leque, realmente. Eu, assim, como eu digo, eu não escolhi a fonoaudiologia. Deus me escolheu para a fonoaudiologia. E quando eu comecei no primeiro semestre, eu me apaixonei de cara. Eu disse, Senhor, muito obrigada. É isso que eu quero para minha vida. Que bom que você gostou. Eu amei desde o começo. Só que aí, quando eu amei, eu gostei muito da parte de audiologia, de exames auditivos. E quando foi passando, né? Tem uma professora de audiologia que eu era louca. Aliás, gosto muito dela, louca por ela. Professora Joyce, um amor de pessoa. Então, ali ela me cativou muito. E depois, com o passar do tempo, eu disse assim, eu gosto desse vínculo com o paciente, eu gosto dessa comunicação, eu gosto, sabe, desse contato quase que diário com o paciente. E a audiologia, ela não me permite muito isso, porque são exames. No máximo que a gente ainda vê um paciente umas 2 vezes, faz o exame, se precisar, faz um reteste, algo do tipo. E aí eu achava assim, Senhor. Então, quando eu comecei a ver esse lado das terapias, das sessões terapêuticas, eu disse, é nisso daqui que eu quero. Eu faço tudo, assim, tanto da parte de audiologia como das terapias. Só que, assim, eu nasci para ser terapeuta. Eu nasci para reabilitar vidas. A verdade é essa, é reabilitação. É habilitação, porque no caso, como eu citei da minha sobrinha, eu estava habilitando, né, nos primeiros dias de vida dela. Então, tanto a gente habilita como reabilita vidas. Então, assim, fui levada, assim, pela minha amiga, por Deus, para fazer. Que bom que deu certo. Que bom que vem dando certo. Com certeza. Né? Hoje, assim, eu vim para Baturité para trabalhar, para cuidar da minha filha, né? Vindo já de uma fase complicada, de uma separação. E eu disse assim, eu estou voltando para minha terra. De volta para a terra? De volta para minha terra. Mas acho que até a mochilinha tinha aqui do lado. De volta para a terra. Então, vim com a minha filha. Eu acabei atendendo, como eu disse, não só Baturité, que era meu sonho, trabalhar aqui, mas os 8 municípios que compõem a região a serviço da policlínica, né? E aí eu fiz esse trabalho, fui ficando conhecida. Às vezes a gente dava palestras, né? Tanto eu como outras terapeutas, para secretários, e aquilo foi me encorajando. Na época da pandemia, no começo, né, nos 2 primeiros meses, ficamos em casa
Aí eu tive depressão, tive ansiedade. Foi complicado. Porque o trabalho me motivava demais. E eu dizia, meu Deus do céu, que acabe essa pandemia. Mas aí nós acabamos voltando. Antes da pandemia acabar, nós acabamos voltando. Ficamos na linha de frente, né? Verdade. Nós, assim, é até lastimável ver essa luta dos enfermeiros, porque a gente já fica pensando, se os enfermeiros estão passando por isso, você imagine a gente. Olha aí a fono. A fono. Desvalorização. Eu acho que você está pensando numa fono. Desvalorização que tem, né? Mas, enfim. Deixa eu... o papo tá muito legal, vamos passando aqui para um encerramento, mas antes, assim, não sai daí não. Deixa o teu like, primeiro, já que peguei você no susto, deixa o like e se inscreve no canal, não se esquece. Mas assim, eu ainda quero falar contigo um pouco, assim, nesse encerramentinho, de algumas técnicas, alguns tratamentos que você que está fazendo, tem um podcast, que quer trabalhar com a voz. Eu sei que existem alguns exercícios que você pode fazer com isso. E é muito engraçado. E eu queria ver se você poderia me passar um pouco desses exercícios. Pronto, Raimundo. Vamos lá, você é sua cobaia. Pronto, como eu lhe falei, tem técnicas, sim, né? Realmente teria que lhe avaliar melhor, como eu já comecei avaliando aqui. Já está 1 hora me avaliando aqui. Então, assim, algumas coisas que eu digo para você... Trabalhar a articulação. Como trabalhar a articulação? A articulação que você fala Você pode fazer a técnica do bocejo, abrindo e fechar a boca. Tá. Abre e fecha. Eu só dei o exemplo aqui com a mão. Como se fosse bocejando mais devagar, entendeu? Abrindo e fechando a boca. Aqui também ou só a boca? Toda essa musculatura. Como se você fosse bocejando mesmo. Isso. Tem que ser uma coisa assim, devagar. Isso. Aquecimento, desaquecimento vocal. E esse é um probleminha, porque você chega com um paciente que ele tem uma ATM boa. Tem uma ATM firme, legal. Você tem DTM? Treco. Tem uma DTM, uma disfunção aí, temporomandibular. Isso. Eu fico aqui e relaxo. Isso nós também trabalhamos, mas é uma coisa bem mais específica. Espero que vocês não tenham ouvido esse barulho, que é muito esquisito. Nós trabalhamos também. Esse exercício de abrir a boca e fechar, ele ajuda nesse fortalecimento. Na articulação. Mas ele é um exercício que você tem que fazer quanto em quanto tempo? É um período? Você tem que fazer todo dia. De manhã, de tarde, de noite, o período. O que é bom dos exercícios de voz? Você pode estar no banheiro, você pode estar dentro do carro, você pode fazer. Tá? Assim, sem se preocupar com você parado como maluco, tá mexendo a boca sozinho dentro do carro. Pacientes de voz, tem pacientes meus de voz que eu oriento, faço umas técnicas, eles vão às vezes de 15 em 15 dias, não vão toda semana. Por quê? Porque geralmente são pacientes maiores, né, adultos, e que vão fazendo em casa. Tem essa disciplina. E eu dou esse suporte também por telefone, né? Às vezes o paciente manda áudio para mim, rouco. A rouquidão é abuso, mau uso da voz, né? São as famosas disfonias. Abuso e mau uso. Ou fala muito, ou fala alto, ou fala rápido, não está utilizando a voz a seu favor. Tem vezes que a gente está aqui em reunião e eu esqueço a água. Por isso que, assim, pode parecer loucura, mas eu estou sempre dando uma bicadinha aqui. Porque eu estou prestando atenção. Eu estou conversando aqui na reunião, teve umas 2 ou 3 vezes que eu não trago água e a reunião é bem calorosa e eu saio daqui com dor de garganta. A garganta inflamada. De tanto falar sem dar a água hidrata. A água natural. A gelada, ela só dá aquela leve sensação boa, mas na verdade não é legal. Ela já vai ficando quente aqui com o passar do tempo. Tem frutas que também colaboram, como a maçã. A maçã, ela hidrata as cordas vocais. Porque o que é as cordas vocais? Vamos supor, aqui é a laringe e as cordas vocais ficam aqui em cima. A laringe que é a garganta, né? E aqui em cima são 2 músculos. É aquele tubo que aparece nos livros de ciências, né? Pronto. Em cima ficam os 2 músculozinhos. Quando nós estamos falando, as cordas vocais, elas se unem, tá? Para produzir a voz. Quando estamos respirando, elas se afastam. É basicamente isso. Então, assim, quando não está
fazendo bem esse movimento, às vezes a gente diz assim, eu tô rouco. Às vezes não é só rouco, é com a voz só prosa. É tipo uma voz Pato Donald. Entendeu? Não é rouquidão, é soprosidade. Rouco é massa, hein? Rouco, tem a rouquidão. Rouco. Pronto. E tem aquela voz só prosa, que é onde tem as fendas glóticas. Quem fica muito fecham. isso é a Carla. Carla, viu? A Carla, não sei se a Carla Carla... tá ouvindo, né? A Carla, quando ela tem qualquer problema... A Carla tá aí, ó. Quando ela tem qualquer probleminha assim de voz, que ela vai... Probleminha de voz assim, né? Vai pra festa, aí canta pra caramba. Aí quando chega aqui... Não consegue. Quando eu ver ela lá indo pra clínica e tiver assim, Raimundo, eu já sei o que foi que aconteceu. Aí eu vou ter que sentar com ela, aí vou ter que atender a Carla. Pois é, porque ela tem isso, ela tem muito... Eu acho que eu não, quando eu fico rouco, me dá muita dor na garganta. A garganta que fecha. Fica impossível de comer e tudo mais. Mas o meu é mais da rouquidão, o teu é mais do... Mas para saber se é rouquidão ou se é soprosidade, né? Que rouquidão pode se gerar um nódulo. E aí a dúvida, será que eu tenho um câncer? Entendeu? Não, nódulo é nódulo, a gente só associa a câncer. Graças a Deus que tem como a gente contornar isso nas terapias. Câncer já é uma coisa bem mais agressiva, já é a questão do etilismo, o paciente fuma e bebe ao mesmo tempo, né? Então, assim, é uma coisa bem mais séria. Carla? Nada de fumar e beber quando vai... Eu não fumo nem bebo, viu? Aí... Carla tá ali entregando, Carla. Meu Deus, Raimundo. Pronto, aí vamos voltar aqui assim, porque existe esse exercício para fortalecimento da boca, né, do movimento e da língua. Da língua tem tem para estalar. Eu tentei fazer agora, não. Eu vou te dizer só dois. É isso? Você pode fazer a varredura. Varrendo o céu da boca. Nossa, dá um negocinho. São exercíciozinhos, como eu disse, são exercícios que a gente acha que é... Teve uma paciente que disse que se trancava dentro do banheiro para fazer, porque o marido já tá achando que ela tava... A pessoa fazendo assim... não fazer o quê? Uau! E passando só, não, esse daí tá certo. Mas se você vê alguns cantores, como estão agora, sendo acompanhado, né, tem a questão da laser terapia, tem a questão, né, de outros... Uma coisa, rapidinha, eu me lembro que a gente faz muita cobertura de evento, assim, festa e tudo mais. E eu lembro de eu ver alguns cantores, assim, os cantores que usam mais a voz, não o corpo, que cantam, eles, muitos deles utilizam muito um gás, não sei se é eu oxigênio sei, puro. com canudo. Não, eu uso oxigênio puro. Quer dizer, eles chegam no camarim, botam uma mascarinha, um tubinho de oxigênio e fica lá respirando. Isso ajuda o oxigênio puro, ele facilita? Isso dá, como eu te disse, com certeza ali é todo um trabalho voltado para algo em que o profissional está encontrando de dificuldade no paciente, né? Você pode ver que alguns vão utilizar, outros não. Alguns vão utilizar em alguns momentos, outros não. Então, assim, é um trabalho bem voltado, bem específico para eles, porque são profissionais da voz. Porque eu imagino assim, aqui a gente está numa região meio serrana, né? Aí as pessoas, quando vêm para uma certa altitude, elas têm esse problema, tudo tampa e tudo mais. Aí talvez esse procedimento de ter um oxigênio puro ali assim, seja talvez para... sei lá, para nivelar o ar dentro da cabeça. O Raimundo já está tentando desvendar os mistérios da fono aqui. Eu tô tentando. Como eu falo, eu posso errar. Raimundo, me convide de novo. Está convidado. Até, Carla, que nós vamos falar somente de uma coisa específica. E um assunto que eu quero também já deixar agendado é sobre pessoas com deficiência auditiva e fala. Podemos? Podemos. Aí já ajeita também ali um otorrino também,
Pra gente poder ter uma briga deles dois aqui. Depende qual for o otorrino que você vai ter briga. Não, mas são profissionais assim incríveis. Realmente a gente trabalha em conjunto. Como a gente trabalha com alguns gastros também, com pediatras. Agora sim, minha maior parceria é com os neuropediatras. Por conta das crianças especiais, né? Assim, realmente a gente ali, com os neuropediatras, tá trabalhando assim, ó. Carne E eu sempre encaminho para ele diz assim, eu não tenho mais vaga. Deu um jeito, pelo amor de Deus, que as crianças estão rindo. Mas é isso. Isabela, muito obrigado por ter vindo, ter participado. Eu queria que a conversa aqui durasse mais, mas a gente deixa para uma próxima, tá certo? Espero que você tenha gostado. Gostou? Foi tranquilo? Foi eu legal? Amei. Eu posso só falar aqui, só para encerrar? Por favor. Eu quero muito. Eu agradeço, primeiramente, tudo, como eu disse, na minha vida é regida por Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas hoje existe essa Isabela Fono, porque existe Senhor José Leomar de Souza e Dona Cecília de Fátima Moreira Bem de Souza, que são os meus pais. Que foram eles que me tornaram esta profissional que eu sou hoje. Né? Se eu falar José Leomar de Souza, muitos não conhecem, mas se eu falar Dedé do Bremar, aí as pessoas conhecem, né? Então, assim, realmente os meus pais, hoje eu estou aqui por eles, para eles, e pela minha filha, Maria Cecília, só tenho ela. Esse ano ela vai fazer vestibular, que é medicina, eu disse, vai ser no tempo de Deus. Aos meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos do casamento, o Pedro e a Isamara, que são, assim, tudo na minha vida também. Nós somos um complemento. E tem um irmão por parte de pai também, que é o Neto, que também, assim, nós somos unidos, né? Todos nós somos unidos. Tem meus 2 sobrinhos. Sou neta. Eu tô já para encerrar, gente. Não, por favor. Tem seu tempo, fica à vontade. Tem meus avós, que é a minha saudade, assim, diária, que é seu Assis, Dona Fátima, tem o seu Bremar, ainda tem a minha avó Hélia, graças a Deus. Enfim, gente, eu falei acho, um pouquinho né, da minha família, realmente, porque assim, os valores, não adianta a gente só estar formado. Como eu sempre digo, não é só colocar um jaleco e ser chamada de doutor. É você saber que por trás daquele jaleco tem um ser humano e tem outro ser humano precisando de você. É muito importante. Então, assim, onde eu vou, a Carla já acompanhou algumas coisas minhas, então ela vê que ali eu tô com alegria, entendeu? Ali não tem nada assim, é porque tá na frente da família, não. Eu me divirto demais. Às vezes a terapia acaba sendo assim, eu faço neles, eles fazem em mim. Porque é uma alegria só. A criança, né? Ela recebe realmente. O que é de verdade. O Manuel, né? O meu sobrinho é apaixonado pela tia Bela. O Manuel chega, corre e diz assim, quando eu disse assim, vamos, meu amor, a tia Carla tá esperando a mamãe. Já. É assim, entendeu? Ele gosta. Então é sinal assim, que assim, meu Deus do céu, eu tô indo pelo caminho certo. Verdade. Porque eu estou reabilitando vidas e levando qualidade de vida não só para a criança, não só para o idoso, como para a família. Porque a gente, quando vê o nosso ente querido doente, ou então passando por alguma dificuldade, seja o que for na fala, um atraso de fala, seja no que for, a gente acaba assim, se preocupando, né? Ficando triste às vezes. Vejo muitas famílias, né, com os pacientes disfágicos, que a maioria são idosos, lutando pela vida. E aí eu não levo só a fonoaudiologia. Eu levo oração, eu levo alegria, é isso. Se há muitas pessoas, quando vão me associar, tia Bela, a fono, assim, alegria. E que bom que eu levo essa alegria. Exato. Né? Que maravilha. Que maravilha. Então é isso. Eu agradeço, Raimundo. Acho que eu falei demais. Falou foi pouco, é porque o nosso tempo aqui realmente é curto. E a gente tem que fracionar sua participação assim, vários episódios, até que dê tempo da gente se cansar.
Como eu disse, eu fui ontem, não sabia como eu estaria hoje, nem falei pra Carla, eu disse, eu vou conseguir ir. Vai dar certo. E aí, hoje eu tô aqui, inchada mesmo, com muita retenção, mas eu disse, eu vou, porque eu tô viva e eu não vou perder a oportunidade de levar a minha missão, a fonoaudiologia, porque, gente, eu sou encantada com a fonoaudiologia, sabe? É muito gratificante a gente saber que um paciente está conseguindo falar, está conseguindo comer, que tirou a sonda, que não está mais traqueostomizado. Eu já fui atender paciente dentro da UTI, já fui atender também. E aí foi fazendo aos poucos o desmame da sonda. O paciente hoje mesmo falou comigo, dizendo que queria comer rapadura. E está comendo rapadura. Você entendeu? E o paciente estava dentro da UTI. Então, isso daí eu digo, se não for o Espírito Santo, se não for Deus, é aquela história. Eu disse no começo, eu como milagre, eu queria também ver outras pessoas se tornarem milagres. O propósito, ele é bênção, o Raimundo, quando a gente também, não é só pra gente, quando é pra gente, é alegria, né? A gente fica feliz. Uhum. Mas quando alcança outras vidas, é bênção, assim, dobrada. É verdade. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, a vocês pela oportunidade de estar aqui falando. Eu que agradeço, né? você ter vindo conversar comigo. Olha que honra. Só veio aqui conversar comigo, que Qualquer maravilha. dia eu vou sentar ali do lado do Raimundo e vou analisar ele entrevistando, né? Ei, rapaz, isso vai dar um problema. Assim, eu tento, sabe? Quando eu me sento aqui, eu tento... Vou usar palavras simples, entendeu? Vou tentar, agora, pensar um pouco mais na velocidade da boca, para não tentar Faça engasgar. exercício de articulação, respiração pelo diafragma, tome água natural, coma maçã. Maçã Exercício de aquecimento e desaquecimento vocal, que depois eu explico. É papo para outros 500. É para outro episódio. Pronto. Pois, Isabela, muito obrigado por você ter topado vir conversar com a gente aqui. Muito obrigado por ter trazido essas informações, ter compartilhado um pouco mais da sua vida com a gente. Obrigada, essa pessoa eu. feliz que você é, mas também já passou por tanta coisa que a gente não sabe. Não, muito obrigado Quem por me deixar vê de saber. sorrindo não sabe as lágrimas que eu carreguei. Mas eu estou aqui. Pois, muito obrigado. E obrigado você também que assistiu o episódio até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like e também se inscreve, tá? No canal aqui. Outra coisa, deixa um comentário, porque o YouTube ele gosta quando a pessoa tá assistindo, comenta, porque aí engaja mais, sabe? Aí esse papo vai para mais pessoas e foi um papo tão legal. Eu não posso deixar só entre a gente aqui, né? Só entre nosso grupinho aqui em social. Então vai lá, se inscreve no canal e também segue a gente no Instagram, né? @insocialpodcast. Outra coisa, tem um canal de corte, tá? Cortes em Social, tá aqui na descrição também. Se você não quer assistir a conversa inteira, tá? Vai lá no corte e assiste só o trechinho que você quer. Tá certo? Posso me despedir? Então, eu não tenho mais nada pra falar. Assim, literalmente, porque eu tô com a fonoaudióloga aqui. Então, tchau, tchau.